Capítulo 755, Espadas desembainhadas. Tradução, Cyber Revisão, CYS. As palavras de Wang Yishan eram claramente uma ameaça, a atmosfera ficou imediatamente tensa. Embora uma fonte de veia espiritual de 4º grau fosse preciosa, ainda assim era absolutamente possível obter uma com a força do grande deserto do noroeste. Antes disso, o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa havia retirado uma fonte de veia espiritual do atributo fogo de 5º grau, assim ele sentiu dor em seu coração ao fazer isso. Agora Lin Ming queria trocar uma das chaves de um reino místico por uma fonte de veia espiritual de 4º grau, que não era muito cara ou exigente. Mas, a chave de todo esse assunto era, aquela mulher com o pingente de jade. Interessante, muito interessante. Ele não ama tesouros, mas ama belezas, ha ha ha. Li Yifeng disse com entusiasmo enquanto bebia um pouco de vinho em um canto do salão. Jovem mestre acha que todo mundo é tão depravado quanto você. Deve haver algum assunto por detrás dessa mulher se eles estão brigando por ela. A criada de Li Yifeng disse irritada. Mas, a jovem criada de repente sorriu, um pouco feliz que houvesse um tumulto acontecendo, não importa qual seja a situação, está bastante animado agora. Se eles lutarem, então Wang Yishan não será fácil de lidar. Ele é um talento e também cruzou a segunda etapa da destruição da vida, é difícil estimar o quão alto é sua verdadeira força de combate. Eu acho que é mais provável que Lin Ming perca aqui. Desde que ele afirma ser um jovem imperador, então isso deve ser divertido. Eu me pergunto como todo esse desastre vai acabar. Sua garota malvada, seu coração não é nada bom. Mas esse Wang Yishan é de fato feroz, não será fácil lidar com ele. Li Yifeng lambeu os lábios. Quer fosse Lin Ming ou Wang Yishan, ambos seriam futuros lords de seus próprios domínios. Embora a Ilha da Divina Fênix fosse a parte mais fraca agora, Wang Yishan não faria algo tão ousado como ofender uma futura potência em ascensão. Lin Ming não esperava que Wang Yishan tivesse uma reação tão violenta. Quando ele olhou para a jovem que estava ao lado dele, ele descobriu que ela simplesmente ficou parada ali como um pedaço de madeira, suas pupilas cinza nem mesmo tendo a menor mudança. De apenas olhar para ela, ele sentiu um profundo sentimento de pena e pesar por sua existência. Essa mulher, ela não deveria estar disposta a ser a concubina de Wang Yishan. Em vez disso, ela foi forçada. Ela era completamente indiferente a Lin Ming pedindo por ela, como se seu coração tivesse morrido há muito tempo. Que tipo de segredo ela tinha? Como isso se relacionava com a deusa do abismo do demônio eterno? Por um tempo, todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Lin Ming. A razão pela qual ele queria que essa misteriosa mulher para começar foi porque ele queria perguntar a ela sobre suas experiências de vida, assim como sua família. Em segundo lugar, ele queria esconder o segredo do pingente de jade. Se ele pedisse o pingente de jade diretamente para Wang Yishan, isso facilmente despertaria suspeitas. Se Wang Yishan pensasse que havia algum segredo especial no pingente de jade, ele definitivamente recusaria. Mas agora, parecia que essa jovem tinha um significado extraordinário para Wang Yishan. Isso causou todo tipo de suspeita em seu coração, definitivamente havia algo especial nela. Eu posso lhe fornecer uma fonte de veia espiritual de 4º grau superior, mas quanto à minha concubina, eu aconselho que você não pense mais sobre isso. O que eu mais odeio são os outros desejando as minhas mulheres. Lin Ming respondeu com uma transmissão de sua verdadeira essência: Senhor, se não estou errado, esta mulher ainda é virgem. Embora ela seja a sua concubina, você não tem intenção de se casar com ela, estou certo.
Enquanto eu puder pegar emprestada essa mulher, isso será o suficiente. Quanto à fonte de veia espiritual de 4º grau, a fonte de veia espiritual de 5º grau do clã dos macacos de olhos turquesa do fundo do mar será o bastante. Preciso pegar essa mulher emprestada por 3 anos, e daqui a 3 anos vou devolvê-la a você intocada. Quando chegar a hora, você poderá recebê-la novamente em seu quarto. A razão pela qual Lin Ming disse essas palavras foi primeiro para investigar se Wang Yishan estava interessado apenas na beleza da jovem com o pingente de jade. Em segundo lugar, ele pediu um prazo de 3 anos porque, daqui a 3 anos, a força de Lin Ming teria subido para outro nível. Naquela época, ele teria a força para negociar condições melhores. Afinal, o grande deserto do noroeste era uma força do nível de uma terra santa. Lin Ming não queria se tornar inimigo deles. Lin Ming, pare de testar repetidamente minha linha de fundo, senão eu vou transformar o seu grande casamento em um funeral. Quando Wang Yishan falou, ele emitiu uma forte intenção de matar. Isso também confirmou o palpite de Lin Ming. Wang Yishan definitivamente não manteve essa mulher ao seu redor por sua beleza. Na verdade, não se sabia se ela era ou não sua concubina. Transformar meu casamento em um funeral. Lin Ming sorriu friamente. É verdade que você é de uma terra santa, mas e daí? Se realmente lutarmos, o Leviatã gigante levará todos da Ilha da Divina Fênix até o Mar do Sul. Eu não acredito que em tão vasto Mar do Sul eu não seja capaz de fugir de você. E então, daqui a dezenas de anos, eu irei matar meu caminho para o seu grande deserto do noroeste. Neste momento, é difícil dizer como a situação vai acabar. Matar seu caminho para o meu grande deserto do noroeste daqui a algumas dezenas de anos. Ha ha ha. Wang Yishan riu imprudentemente. Outros o chamam de jovem imperador, mas você realmente acredita que é capaz de entrar no reino mar divino daqui a dezenas de anos? Que ridículo! Eu não preciso do futuro, apenas aqui e com a minha força apenas eu já posso pintar a Ilha da Divina Fênix com sangue. Quando Onishan falou isso, uma luz vermelha apareceu em seus olhos e uma leve névoa negra parecia emanar dele como se ele estivesse pronto para entrar em erupção a qualquer momento. Embora houvesse muitos estimados convidados aqui, os mais fortes eram Nanyun Wang e o Abade Kong do grande templo Zen. Ambos eram mestres da terceira etapa da destruição de vida. No entanto, eles ainda eram convidados aqui e, como líderes de suas próprias forças, não se intrometeriam nos assuntos do grande deserto do noroeste e da Ilha da Divina Fênix. Quanto a todos os outros, eles não eram nada para falar. Vendo a atmosfera tensa que estava pronta para explodir a qualquer segundo, os convidados presentes ficaram um pouco pálidos. Essa outra parte não era fácil de lidar. A fundação de Wang Yishan era extremamente sólida, era difícil dizer onde estavam os limites de sua força. Ambos eram gênios, mas Lin Ming estava apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo em comparação com a segunda etapa da destruição da vida. Isso era a diferença de um reino e um nível somados. Saltar reino para lutar não era aterrorizante, o que era aterrorizante era um filho do céu que gostava de pular reinos para lutar entre seus pares. Até mesmo uma diferença de meio reino era extremamente difícil de superar. Não importa como se olhasse, a Ilha da Divina Fênix parecia um pouco impotente aqui. Seria uma injustiça se eles estivessem envolvidos na confusão e acabassem perecendo. Jovem mestre, por que ainda está falando bobagem com esse pirralho? Apenas capture-o e tire o que você precisa. Se ele continuar sendo um idiota de cabeça grande que ainda quer mastigar mais do que pode, apenas mate-o. Por trás de Wang Yishan, um ancião da terceira etapa da destruição da vida tirou sua arma. Ah!
Uma energia de origem afiada cortou imediatamente várias mesas de casamento próximas, fazendo com que várias peças requintadas de louça de jade caíssem no chão, quebradas. Como Lin Ming viu isso, ele franziu o senho. Este foi o seu grande banquete de casamento afinal. Com todos esses estimados convidados reunidos aqui em sua casa, deve ser um evento festivo e auspicioso. Mas, para essa pessoa sacar sua arma era como se estivesse na verdade batendo em seu rosto em público. Neste momento, duas mulheres apareceram no salão principal, elas eram Mu Qianyu e Qin Xingchuan. De acordo com os costumes normais do casamento, Mu Qianyu deveria estar esperando nas câmaras nupciais enquanto Lin Ming cumprimentava e entretinha os convidados do lado de fora. Mas agora que as coisas se devolveram a esse nível, ela não teve escolha senão aparecer. Mestra, o que está acontecendo? Enquanto Mu Qianyu via a cena se desenrolar no salão principal, seu rosto empalideceu um pouco. Mu Yuang rapidamente colocou Mu Qianyu atrás dela, sua expressão era solene. Yuer, diga a Mogua para preparar o Leviatã gigante, a situação está muito ruim agora. Wang Yishan simplesmente não se importava com o que Mu Yuang estava fazendo. Ele sorriu friamente e com um movimento do dedo, um prato de jade do tamanho da palma da mão voou, caindo sobre as pontas de seus dedos, onde girou rapidamente. Lin Ming ficou surpreso ao ver isso. Quanto a Li Yifeng, sua expressão mudou completamente. Este foi, um espírito de batalha. Esse pirralho Wang Yishan compreendeu seu próprio espírito de batalha. Geralmente, apenas as potências do Rei Mar Divino eram capazes de formar seu próprio espírito de batalha. Mas, ocasionalmente, havia artistas marciais extraordinariamente talentosos que conseguiam compreender seus próprios espíritos de batalha na destruição da vida. O crescimento de um espírito de batalha seguia o do cultivo de um artista marcial. Assim, quanto mais cedo um artista marcial compreende-se um espírito de batalha, mais potencial de crescimento haveria no futuro. Para compreender um espírito de batalha na segunda etapa da destruição da vida, existem muitos príncipes e príncipes herdeiros do reino divino que não são capazes de alcançar isso. Parece que esse Wang Yishan tem um talento incrível no aspecto da vontade das artes marciais. Li Yifeng suspirou em seu coração. A esse respeito, ele não teve escolha senão se envergonhar de sua própria inferioridade. Um talento muitas vezes tinha áreas particulares nas quais se destacavam. Por exemplo, Li Yifeng se destacou no conceito ilês do vento. Sua compreensão do conceito de vento já havia atingido a de um ancião supremo do reino mar divino. Mas, enquanto Wang Yishan era claramente extraordinário no aspecto da vontade, era possível que ele fosse relativamente fraco na compreensão das leis. Havia poucos gênios que eram fortes em todos os aspectos. Não foi apenas Li Yifeng, mas o secular e experiente abade Kong do grande templo Zen também percebeu esse espírito de batalha. Ele abaixou a cabeça e começou a recitar os sutras budistas. Parecia que esta situação parecia cada vez mais propensa a acabar mal. Lin Ming, eu lhe darei uma última chance de entregar a chave de jade. Você já despertou minha raiva, agora não vou mais pagar nenhuma compensação. Lin Ming estreitou os olhos e olhou para o prato de jade girando acima da ponta do dedo de Wang Yishan. Essa pessoa obviamente pensava muito em si mesma. Caso contrário, ele teria derramado seu espírito de batalha em sua própria arma tesouro em vez de um prato de jade. Quando olhou para a jovem de pupilas cinza que estava ao lado de Wang Yishan, ele notou uma luz triste em seus olhos como se estivesse chorando por seu destino. Lin Ming foi inexplicavelmente tocado. Que tipo de história estava por trás dessa mulher? Parece que você insiste em morrer. Então, deixe-me ajudá-lo.
Wang Yishan bufou friamente, de repente, empurrando a palma da mão. O prato de jade infundido pelo espírito de batalha era como uma roda da morte, cortando em direção ao pescoço de Lin Ming. Nesse momento, o grau de dureza daquele pequeno prato de jade alcançou a de um tesouro de grau celestial. Tenham cuidado! Mu Qianyu e Qin Xingjuan gritaram ao mesmo tempo, seus corações no caos. Neste momento, elas não podiam imaginar o que fariam se Lin Ming fosse prejudicado. A visão de Lin Ming se condensou e ele balançou os dedos em sua mão. Um espírito de batalha infundido ao ar, uivando como uma flecha. Um espírito de batalha era imensamente rápido. Num piscar de olhos, o espírito de batalha no ar e o espírito de batalha no pequeno prato de jade colidiram violentamente. Com um pé, o pequeno prato de jade foi partido ao meio. Quanto ao espírito de batalha infundido na corrente de ar, ele continuou a cortar em direção ao ponto entre as sobrancelhas de Wang Yishan sem diminuir a velocidade. O que? Wang Yishan ficou muito chocado. Com um movimento de sua mão direita ele imediatamente pegou uma longa espada preta. Com um som alto de metal quebrando, o espírito de batalha bateu na lâmina da espada preta. A longa espada tremeu. Li Feng, que estava bebendo um bom vinho e assistindo a cena, ficou perplexo na hora. Sua boca se abriu amplamente, o vinho escorrendo pelos cantos de sua boca enquanto ele olhava em choque, parecendo um velho sofrendo de senilidade. Um espírito de batalha era poderoso, mas também dependia de que tipo de objeto ele estava ligado. Anexá-lo a um tesouro obviamente fornecia o mais forte poder de ataque. Em sua arrogância, Wang Yishan havia subestimado seu oponente e usado apenas um prato de jade. Mas Lin Ming foi ainda mais arrogante e apenas usou o ar. O ar era ainda mais leve e mais frágil do que aquele pequeno prato de jade. Mas, na mão de Lin Ming, o ar realmente rompeu aquele pequeno prato de jade.